Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2013. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema que nós vamos comentar hoje é um tema de interesse de todos vocês, corretores, que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Aqui em São Paulo, são 10 horas. Nós vamos falar sobre a questão da placa e lei das placas. Só lembrando que na próxima sexta-feira o tema vai ser um tema que você precisa acompanhar, você precisa avisar os seus colegas, porque nós vamos fazer o comentário sobre a questão da DIMOB, a Declaração para a Receita Federal. Você é pessoa física obrigada a entregar a DIMOB, você faz venda e locação, você precisa preencher o DIMOB. Tudo isso nós vamos ver na próxima sexta-feira aqui no Cresce Esclarece. E quanto ao nosso tema de hoje, eu vou fazer uma colocação para vocês. Vamos pensar assim. Placa no imóvel é uma boa publicidade? Qual é o lado positivo, qual é o lado negativo, quais são os cuidados que você precisa observar? Vou fazer uma outra colocação agora generalizando. Vou falar você, mas vamos estar generalizando. Para você é muito simples colocar uma placa no imóvel. Você vai fazer a captação, não é? Você vai conversar com o proprietário do imóvel e você vai falar com ele verbalmente pedindo autorização para colocar uma placa. Então, isso tudo é simples. Se o condomínio não permitir também colocar esta placa, aí muitos colegas, eles acabam amarrando a placa no poste, né? O poste é onde segura os fios da rede elétrica. É muito comum ver isso, né? Não é verdade? Será que isso está correto? Então vamos saber um pouco mais da questão das placas para que possamos fazer o nosso trabalho direitinho para que não tenhamos nenhum tipo de problema, nem com o comprador, nem com o vendedor, nem com o seu Cresce. Se você é de São Paulo, com o Cresce São Paulo. Se você é de outro estado, com o Cresce do seu estado. Então vamos analisar nesta questão. Você vai colocar uma placa, você precisa mandar confeccionar esta placa, correto? Então você manda confeccionar a placa com os dizeres que você quer e você coloca lá o número do seu Cresce. Então você coloca o número pequeno do seu Cresce. Então, você coloca o seu telefone bem grande, né? Coloca a placa, a palavra vende-se, o número do seu Cresce você coloca pequeno. Melhor dizendo, bem pequenininho. Às vezes, para a gente ver o número do Cresce, precisamos colocar uma lupa, não é? Estou generalizando, não é dizer que todos fazem, estou generalizando, porque nós encontramos no dia a dia, nas ruas, muitas placas amarradas em poste, muitas placas também sem Cresce. Quando é sem Cresce, aqui em São Paulo, se eu pego, eu costumo fotografar, tem um número de telefone e eu encaminho para a fiscalização. E isto não é eu que preciso fazer. Todos nós, corretores brasileiros, precisamos sim colaborar com o seu conselho. Você encontra isso? Bate uma foto, está lá o número. Ah, não tem Cresce? Será que é o proprietário? Manda para a sua fiscalização. Depois cobre a sua fiscalização para ver se de fato eles atenderam a sua reivindicação, atenderam a sua denúncia. Você mandou lá uma foto de uma placa que não tem número do Cresce. Será que está certo? Será que está errado? De quem é esta placa? É do proprietário? É de um corretor que esqueceu de colocar a placa? É de uma pessoa que está exercendo atividade profissional sem estar inscrito no conselho, sem ser corretor de imóveis? E quando a gente fala em corretor de imóveis são aquelas pessoas devidamente inscritas no conselho regional. Esse é o corretor de imóveis. Não existe aquela questão de corretor que não tem Cresce. Esquece, isso não existe, né? Então é um equívoco que percorre em meio à sociedade. Então, analisando nesta questão, vamos ver a questão da placa. Por exemplo, você sabia que existe a resolução 1065 de 2007 do Conselho Federal? Se você não sabia,
É importante você dar uma olhada nesta resolução. Esta resolução, vou ler aqui para você o que ela estabelece. Regras para a utilização do nome abreviado por corretor na pessoa física, nome fantasia por empresários e pessoas jurídicas, assim como o tamanho mínimo de impressão do número de inscrição do Cresce quando você estiver fazendo a divulgação publicitária e documentais. Para melhor cumprimento dos ordenamentos emanados pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Você sabia que então tinha essa resolução do Conselho Federal? Que na maioria das placas a gente vai procurar o número do Cresce. Às vezes a gente não consegue nem ver, a gente pensa que é um borrão na placa. Vai ver, chega perto é o número do Cresce. Está correto? Primeiro passo está errado. Então você está descumprindo uma resolução. Poderia eu tirar a foto desta placa e encaminhar para a fiscalização. Você poderá ser chamado pelo seu conselho. Então vamos dar uma olhadinha, né? Na resolução 1078 de 2007 do COFES. Vamos entender melhor o que essa legislação ela diz no seu conteúdo. Para mim não errar, para mim não ter problema. Porque nós não podemos fazer a coisa aleatoriamente. Precisamos sim acompanhar. Muito bem, fizemos a placa, agora já fizemos a placa, que eu me recordo, na resolução, ela diz o seguinte, que o número do Cresce, se for físico, normal, é a letra F. Se for um Cresce jurídico, normalmente se coloca traço J, não é assim que a gente usa? Traço J, que é do jurídico, F é de pessoa física. No mínimo, o tamanho do número do Cresce, salvo engano, está lá na resolução. É 25% do que você está usando, da maior, vamos dizer, do tamanho da maior letra que você está colocando. 25% daquilo. Então não pode ser ali bem pequenininho, e que a maioria coloca. Por que o pessoal coloca? Por quê? Por causa do espaço? Para economizar espaço? Para que seria? Ou porque julga, não é interessante colocar o número do Cresce? Para o cliente não interessa o número do Cresce? Será que não? Para o Código de Defesa do Consumidor interessa? Nós precisamos analisar em todos esses aspectos essa questão, né? Quando a gente fala, olha, foi-se feita uma resolução emanada, né, no que diz o Código, no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente poderá estar infringindo algum artigo do Código de Defesa do Consumidor. É por isso que nós estamos falando hoje aqui no Cresce Esclarece sobre esta questão de placa. Parece ser simples, né? Colocar uma placa, mas não é bem por aí. Será que eu estou fazendo de maneira correta? Então, vamos dar algumas dicas importantes para que você possa chegar próximo à perfeição. A perfeição nós nunca vamos chegar, mas chegar próximo àquilo que a lei me obriga, próximo daquilo que é a realidade, não é? Que acontece no mercado imobiliário, antes de você ser prejudicado. Ok? Então, o Cresce Esclarece é justamente para esclarecer essa questão, ok? Questão de, nós estamos falando de placa. Nós temos aqui, chegou aqui, vamos lá. Ortega Júnior, tenho três perguntas, hein? Holopernes Ortega Júnior, desculpe se eu pronunciei errado, vou chamar de Ortega, fica mais fácil. Tenho três perguntas. Quando o corretor entrega o folder e coloca a placa, a prefeitura pega o que acontece para o corretor e para a empresa? Vamos ver se eu entendi a sua colocação aqui, hein? Quais são as penalidades para quem é pego? Infringindo a lei da cidade limpa. Então, estamos falando de São Paulo, ok? Como trabalhar se não podemos promover os produtos sem entregar os materiais? Nós vamos comentar tudo isso que você está perguntando aqui. Já está tudo aqui escritinho. Nós vamos comentar a respeito disso. Tudo bem? Dá para você ter um pouquinho de paciência e fique aí conectado.
Sua presença é valiosa para a TV Cresce. Beleza, Ortega? Então, deixa eu continuar aqui. Então, vamos dar mais uma continuidade. Vou colocar uma placa num determinado imóvel. Ok? Muito bem. O que diz a Lei 6.530/78, que é a lei que regulamentou a nossa atividade profissional? A segunda lei, porque a 4.116 ela teve que ser, né, revogada. Por isso que veio a Lei 6.530/78. O que diz essa lei? Será que todos nós corretores nos atentamos pela lei que nos regulamentou? Vamos pegar nesta lei, então, o quê? Vamos lá, pega lá. Artigo 20 dessa lei, 6.530, o que ela diz para a gente? Eu vou ler aqui. Ao corretor de imóveis, né, ou a pessoa jurídica inscrita no órgão que se trata a presente lei, é vedado. Desse artigo 20, o item 3º, anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. O que seria isso? Nós vamos traduzir isso aqui para a melhor compreensão de você que nos acompanha nesta manhã. Nada mais é do que a autorização do proprietário para você comercializar, para você prestar esse serviço para aquela pessoa que é a proprietária. Uma autorização. Não vamos confundir. O que diz a lei é uma autorização. Não quer dizer uma exclusividade. É diferente. A autorização. O proprietário, por exemplo, vai dar o imóvel para você vender. Então, ele tem que te autorizar por escrito, para em cumprimento da Lei 6.530, artigo 20, o inciso 3º. Ele vai te autorizar. Tá? Se ele não te autorizar, esta captação será uma captação como nós chamamos dentro do nosso jargão do mercado imobiliário, a captação verbal. Está correto? Então, se ela é captação verbal, está escrito na lei aqui, você não pode dar publicidade, não pode anunciar, você não pode divulgar no seu próprio site, você não pode colocar em nenhuma dessas redes sociais, você não pode colocar uma placa, você não pode fazer isso. Você pode sim deixar cadastrado lá, internamente no seu escritório, no seu imobiliário, no seu computador, se você for pessoa física, lá no seu sistema de controle de imóveis à venda, vai deixar lá. Mas jamais você, é o que está dizendo a lei, você não poderá publicar. Agora, mediante a você ter esta autorização, você vai poder fazer tudo isso, porque você já está cumprindo a lei. Agora, o proprietário também poderá dar esta mesma autorização para um outro corretor, para uma outra imobiliária, sem problema nenhum. É uma autorização, não é exclusividade. É isso que a lei está pedindo, né? Como diz aqui no inciso 4, fazer anúncio impresso relativo à atividade profissional sem inserir o número de inscrição. Toda vez que eu for fazer o meu cartão de visita, eu preciso colocar o meu número de CRES. Agora vamos voltar a essa questão de autorização, colega. Eu vou dar uma dica para vocês. Se eu anunciar o imóvel com preço, tá? Eu não peguei a autorização, ficou como sendo uma captação verbal, anunciei, olha o que pode acontecer, com preço, até dizendo que vou pagar ao à vista ou com financiamento, seja como for, das condições que foi acertado. Eu tratei verbalmente. O proprietário me autorizou eu anunciar, porque quem vai pagar o anúncio sou eu, o corretor de imóvel. O proprietário não vai gastar nada. Legal. Você anuncia pelo preço. Vamos dizer que você avaliou certinho, o preço está correto. É um bom preço no mercado, não digo abaixo do valor de mercado, mas um preço que concorra com os demais imóveis semelhante àquele naquela região. Ele tem alguma coisa diferente que vai te ajudar a vender. Você anuncia.
Aí ele liga lá 1, 2, 3 pessoas, uma dessas pessoas acaba vendo o imóvel, se interessa, não é isso? Você fez, vamos dizer, a captação numa sexta-feira, falou com o proprietário, no sábado, domingo você anunciou, ele te autorizou a anunciar, né? Como eu já disse, está num bom preço para concorrer no mercado. Aí você anuncia, você recebe 2, 3, 4 ligações, 5 ligações, ok? E um desses clientes vem e faz a proposta para você, porque ele gostou do imóvel. E já numa captação de sexta-feira, na segunda-feira, você está chamando o proprietário e você fez uma captação verbal dizendo que tem uma proposta. Olha lá, começa aí o nosso problema. Olha, não vou dizer que é sempre, não é sempre, mas na maioria das vezes, quando acontece esses lances rápidos de captação e venda, o próprio proprietário, se ele não se ligar, alguém vai falar para ele, ou a esposa dele, ou o filho dele, ou a sogra, ou o sogro, ou o primo, ou o vizinho, falar, rapaz, você deu o imóvel para o corretor vender na sexta-feira, ele já está te vendendo na segunda-feira. Será que você não está fazendo um mau negócio? Olha lá que isso pode acontecer, né? Colocou areia no negócio. Às vezes está certinho, não tem nada errado não, está certinho. Mas ele vai colocar aquilo na mente dele. E quando ele for dar a resposta, ele anunciou pelo preço que ele quer, ele vai ter que te pagar o honorário. Pode acontecer de muitas vezes falar assim, olha, eu conversei com a minha esposa, eu até aceito esse valor, mas eu quero livre na minha mão. Vê se você consegue tirar os seus 6% do comprador, né? Aí você vai se empenhar para buscar os seus 6%. Você vai falar com o comprador, tá tudo certo, negócio fechado. Você só tem que pagar, vamos lá, se for imóvel de 200 mil, né? Só teria que dar mais 200 mil, está acertado o negócio, as condições como o senhor pediu, o à vista, o financiado, está tudo certinho. De repente, este comprador é um comprador conhecedor da legislação. Vai falar, mas como? Está certo ou não está certo? Você está dizendo que está certo, mas está me pedindo mais 12 mil reais? O que seria esses 12 mil reais? Não, é aquele que é livre na mão dele, esses 12 mil reais, que é para ficar como a minha remuneração dos meus honorários profissionais. Aí esse comprador vai dizer não. Olha aqui, você anunciou este imóvel pelo valor, eu estou pagando o preço, você está me dizendo que ele já aceitou a proposta, porém, livre na mão dele, você quer mais 12 mil reais, que é os seus honorários. Não vou lhe pagar. Tem mais uma coisa, meu amigo corretor. Você anunciou, você publicou, eu estou pagando. Eu quero comprar por esse preço. Se você não me vender por esse preço, insistir em querer que eu pague mais 12 mil, eu vou colocar uma ação contra você. Porque você fez uma publicidade enganosa e você foi contra o Código Civil, o Código do Consumidor. Você está entendendo? E isto é uma, tá, das dezenas que pode acontecer para você. Tá? Inclusive do cliente vendedor, às vezes, omitir, dizer, não, eu não dei para ele vender. Eu não dei para ele vender. Aí você vai ficar numa sinuca. É uma palavra contra a outra, né? Ok? Vamos ver aqui o Maurício Salve, São José dos Campos, aqui, ó. Estava aqui clicando no Maurício Salve, de repente apagou. Vamos continuar aqui, mas precisa dar um toque aqui. Voltou aqui, ó. Vamos lá. O Maurício, tá. No caso de denunciar uma placa sem Cresce, o que eu tenho que cobrar o resultado da denúncia? Não Cresce me informar esse resultado. Óbvio, se você, Maurício, mandar os seus dados, nós vamos sim. Aqui em São Paulo, nós vamos responder para você. Precisa mandar. Se for uma denúncia anônima, vai ficar complicado. Como é que nós vamos comunicar o anônimo? Aí fica difícil, tá certo? Ok? Então vamos ver aqui. Que aqui está apagando, aqui está ficando difícil. Aqui tá... Vamos lá, está voltando. Vamos lá. Jurandir Pereira Silva, Santo André, imóvel de terceiro, tem um monte de corretor sem Cresce, diz que é normal, pode. Mesmo assim, coloca a placa com Cresce. Eu mando um corretor sem Cresce atender o cliente. Olha lá, essa questão de atendimento de pessoa de corretor, seria que o Jurandir está falando, deve ser aqui. As imobiliárias que contratam pessoas para trabalhar como corretor sem o ser. Denuncia a imobiliária.
Ah, mas eu não quero dar minha cara para bater. Anonimamente no site do CRES tem lá. Você pode denunciar anonimamente. Mas no histórico, coloca direitinho. O corretor é uma pessoa assim, assim, senta na mesa tal, para que o agente de fiscalização vai lá em busca desta pessoa. Porque sabe quando o carro do CRES para na porta ou próximo ao imobiliário, você sabe o que acontece. Você sabe melhor do que o que acontece, né? Tá ok? Então, não é tão simples assim. Ok? Então, quando denuncia, denuncia. Mas faz um histórico legal, para que o agente possa entender melhor, saber o que ele vai fazer lá. Quem ele precisa pegar. Tá certo? Às vezes ele está diante da pessoa, a pessoa pode dizer, não é mais ele sabe, não. Você é fulano, pronto, fica mais fácil. Ok? Donizete Aparecido dos Santos, de Atibaia. Em minha cidade tenho muita dificuldade em manter placa nos imóveis, pois colocam em um dia e no outro dia já constato que foram retiradas. As demais placas permanecem. Como agir neste caso? Vamos lá, Jurandir. Agir neste caso é o seguinte, em primeiro lugar, você está colocando a placa, você tem autorização do proprietário? Primeira pergunta que nós vamos falar sobre isso, ok? Vamos lá. O Jurandir, sempre que tiver placa, tem que ter o número de CRES. Óbvio, normal, como eu já falei, ok? Então, deixa eu continuar tecendo os comentários aqui, que tudo isso está aqui descrito na nossa conversa. Vamos lá, continuando aqui. Por exemplo, um outro risco, uma outra dica que eu quero colocar para vocês. Uma casa ocupada, captação verbal. Você coloca uma placa lá. Você está dizendo que aquele imóvel está à venda. A pessoa mora lá. Existem algumas pessoas que têm interesse em comprar aquela casa, poderá tocar diretamente naquela casa, né? E falar assim, olha, eu posso dar uma olhadinha que vem a placa que a senhora está vendendo? Ok? O mais que você instrua esse proprietário, às vezes ele vai ser convencido. Outros vão fazer a captação em cima da sua placa. Há pessoas mal intencionadas que poderão adentrar aquele imóvel para causar prejuízo, né? Através de que adentrou e furta. Ok? E você não tem autorização, minha gente. Não vamos trabalhar sem autorização. Procure ao máximo pegar a autorização. Se não pegar a autorização, fala para o proprietário. Eu não posso dar publicidade nesse imóvel porque o senhor não me dá autorização. O senhor não quer me dar? Passou uma semana no mês. Dá para me cair, eu anuncio, eu posso colocar uma placa, eu posso colocar na internet. Você tem argumentos para buscar a sua autorização e cumprir a lei, se resguardar de dezenas de problemas que poderão vir nesta questão. Ok? Mesma coisa em condomínio. Você coloca uma placa lá. Mesmo que você tiver autorizado, não é uma exclusividade. Tá? Você está dizendo para muita gente que naquele prédio tem imóvel para vender. E a gente sabemos que no mercado tem pessoas que vivem passeando na rua para dizer para as imobiliárias onde tem imóvel para vender. Né? Aí ficam lá perguntando para o zelador, tocando os apartamentos, quem é o proprietário desse imóvel que está vendo aqui? Né? A gente está sendo passado para trás, às vezes, por causa de uma placa, e a gente não se atenta por isso. É um bom negócio colocar a placa? Claro que é um bom negócio. Dá um resultado positivo, até dá um resultado positivo. Mas esse resultado positivo me deu 3, 4, 5 chamadas. Né? E quantas pessoas que viram e por trás desses transeuntes tem pessoas mal intencionadas querendo tomar seu imóvel? Será que não é mais do que aquelas que retornaram? Agora, não seria mais legal? Eu tenho a exclusividade. Aí sim, eu posso colocar, tá? A placa lá. Se o imóvel está vazio, ok? Não há problema nenhum. Está lá, eu tenho exclusividade. Eu não preciso negar. Eu vou anunciar, está com exclusividade, tem a minha placa. Quando eu colocar o anúncio, todo mundo quer saber qual é o número e onde fica esse imóvel. Não quer? Não é assim quando eles perguntam? Eu posso colocar até o número do prédio, desde que o proprietário me autorize, para que a pessoa possa passar em frente. Eu não vou dizer o número, se for em condomínio vertical, o número da unidade, tá certo? Eu tenho a exclusividade. O zelador, o porteiro vai estar sabendo. Tem que procurar este corretor, porque ele detém a exclusividade. Começa a ficar tudo mais fácil para a gente. A gente não precisa ficar escondendo nada disso, né? Depende do documento que nós temos. Ok, gente? E quando a gente fala assim, olha, a minha placa não para no local. Primeira pergunta, você está de fato autorizado? Então vamos dar um exemplo assim. Às vezes eu passo numa determinada residência, tem 1, 2, 3, 4 placas. O presidente Viana, ele fotografa. Quando eu passo, eu também fotografo para passar para a gente fiscalização. Tá?
Para que serve para a agente de fiscalização? Vamos ver quem desses tem autorização para colocar a placa lá. Se você tem autorização, ok? Será que aquelas outras placas têm autorização? Você não sabe. Aí você não quer ligar para eles para perguntar? Tudo bem, manda para o CREAS, que o CREAS checa. Porque vai te checar também, mas você vai mostrar autorização. Então a sua placa vai se manter lá. As demais vão ter que ser retiradas. E sabe que placa em poste, a fiscalização do CREAS pode arrancar, porque tem convênio com as prefeituras. Pode ser tirada, ok? E sem a gente fugir da regra. Nós temos uma parceria, um convênio, uma parceria com a UVESP aqui no estado de São Paulo. O que é a UVESP? União dos Vereadores do Estado de São Paulo. E o VESP tem um presidente, tem a sua diretoria. O presidente é o doutor Sebastião Miziara. Ele é o presidente da UVESP. E ele é o que nos ajuda. Ele pede para os vereadores em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, para que os vereadores, né, apresentem esta lei das placas na cidade, para que possamos ter uma lei única, organizada. Né? Você, colega corretor que nos acompanha nesta manhã, você pode ajudar o Cresce, ajudar a UVESP. Fale com o vereador na sua cidade. Então eu vou aqui, olha, doutor Sebastião Miziara, o telefone dele é 011 3884 6746 ou 3884 6661. Vamos colocar também o e-mail, deve estar na tela para vocês aí, olha. O e-mail é miziara@uvesp.com.br. Você pode ligar, falar diretamente com o doutor Miziara, você pode pedir via e-mail, tá? Você fala com o vereador sabe o que é o VESP. Tá? Você pode pedir para o Miziara entregar para o vereador não dá para você apresentar esta lei aqui das placas para a gente que é corretor de imóveis, não. Você tem que apertar o vereador nesse sentido. E não tem só esta lei, tem mais uma lei, pede para o doutor Sebastião Miziara. Tem mais uma terceira lei que está numa análise jurídica para ver se dá para a gente implantar em todos os municípios do estado de São Paulo. Tudo isso é parceria com o que o Cresce faz. Ok, minha gente? E tem colegas que falam assim, o que o Cresce faz por nós? Olha só, hein? Olha, esse colega que fala isso, hoje, eu posso garantir, ele não está no meio, ele não está acompanhando o que o seu conselho está fazendo. E todas as coisas de errado que a gente faz, e se a fiscalização pegar, existe penalidades. Qual é a penalidade? Falta de ética. 10 placas no mesmo prédio, está correto? 3 placas no mesmo imóvel, está correto? Não está errado? Não está faltando alguma coisa entre nós, corretores? Se eu coloquei a minha placa em primeiro lugar, eu não tenho autorização, vem um segundo, coloca a placa, ele tem a autorização. Quem está mais correto? Ele ou eu? Eu não tenho autorização, mas ele tem. Quem está correto? Vamos discernir melhor. Quem está correto? Eu acho que é ele, não é? Porque está cumprindo a lei. Eu estou errado. Tá certo? Então, eu tenho que retirar minha placa. Porque senão ele poderá me prejudicar, porque eu estou errado. Me prejudicar não, ele poderá me denunciar, porque ele está certo, tem que denunciar mesmo. Então, a falta de ética onde entra nisso? Até mesmo 3 tendo autorização. Será que não seria legal os 3 conversarem? Falar, eu também tenho autorização, você tem, o outro tem. Vamos fazer um acerto entre nós? Essa semana você deixa a sua, outra semana você coloca a sua, na outra semana a sua, e a gente faz um rodízio, fica mais legal. Para a gente também não anunciar. Quando a gente for anunciar, a gente tem que anunciar. Eu vou anunciar, você não anuncia. Para não ter aquele problema de ter 3 anúncios do mesmo imóvel. Às vezes o cliente não sabe que é o mesmo imóvel, mas às vezes tem cliente que sabe. E nós, corretores, sabemos olhar o mesmo imóvel. 3 anúncios do mesmo imóvel. 3 pessoas jogando, vamos dizer, desperdiçando um pouco de dinheiro. Vamos fazer assim, você faz desta vez, eu faço aquela. Não fica legal? Vamos trabalhar em cima disso para que possamos também trabalhar dentro de uma ética, colega. A ética é um problema gravíssimo. Muitas perguntas que foram feitas aqui, nessas colocações, minha gente,
a falta de ética, ela às vezes impera. Em primeiro lugar, e a imobiliária coloca aquele o corretor que não tem crédito. Não, é aquele que está exercendo a atividade sem ser. Quem é o culpado? É aquele que está exercendo ou é quem contratou ele? Quem contratou ele não é um corretor de imóveis? Ele não está errado. Não temos que denunciar ele. Você vê que nós mesmos estragamos o nosso mercado por falta de união entre nós, minha gente. O mercado é nosso. Nós precisamos, sim, ajudar o seu conselho de classe. Nós precisamos se unir mais, cada um no seu bairro, na sua cidade. Vamos pegar 3, 4 corretores, fazer uma pressão com o vereador para ele ajudar a gente. Tem uma lei que a UVESP está pedindo para ser sancionada pelos prefeitos, para que o vereador apresente, para que as prefeituras facilitem a entrada do corretor lá na prefeitura. O corretor ajuda a prefeitura. O corretor ajuda aquelas pessoas que não pagam o IPTU. Na hora de vender, tem que regularizar, é o corretor que ajuda. Então, essa lei, vamos ajudar, minha gente. Neste Cresce Esclarece de hoje, eu estou aqui conclamando para que vocês, vamos ser todos nós corretores de imóveis a nível nacional, vamos nos autoajudar, o mercado é nosso. O mercado só vai melhorar se todos colaborarem, a grande maioria colaborarem. Aí começa o respeito da sociedade em relação à nossa atividade profissional. Então já dei a dica aí da UVESP, já dei a dica da Lei 6.530, já dei a dica da resolução do Conselho Federal, já falamos dos cuidados que nós devemos ter, minha gente. Tá certo? Em meia hora nós até falamos bastante. Então eu já aqui queria, vamos lá. O Abel Francelino de São José dos Campos está dizendo assim: há muitos estagiários desacompanhados do corretor responsável ocupando o lugar de corretores em plantão de venda. Isso está certo? Tá? Olha, o responsável técnico, ele é corretor de imóveis. Ele não sabe da responsabilidade que ele assumiu quando ele assinou aquele documento. Ele precisa, não é só assinar, é a responsabilidade. Ele tem que saber da responsabilidade. Vocês verem como as pessoas fazem as coisas sem o conhecimento da lei. Ele assina uma responsabilidade para o estagiário e não está acompanhando, está certo? Não, está errado. Tá? O estagiário não pode vender. Ele tem que acompanhar o seu responsável técnico para ver o que estágio, o nome está dizendo. Ele está acompanhando como aquele corretor trabalha, o cliente está aprendendo. Ele não pode atender. Está errado. Denuncia, minha gente. Denuncia. Tá certo? Isso tem sido prejudicial também para a remuneração dos corretores de imóveis. Né? É um absurdo de 0,85. Né? Ok? Então vamos ver aqui. Não sei se foi claro aí. O Abel, vamos ver. Ocupando o lugar, já falei sobre esta questão aqui, né? Então, eu queria aqui só dizer o seguinte, vamos lá, antes da gente encerrar aqui. Ó. Colegas que nos acompanham nesta manhã, olha aqui, é um número grande. Mesmo fora, colega fora do estado de São Paulo, vamos se mobilizar. O mercado é nosso, minha gente. Está aqui o Gilberto Iog falando, o mercado é nosso, só vai melhorar se nós nos autoajudarmos. Aí nós vamos melhorar o mercado imobiliário. Beleza, gente? Vamos lá. O pessoal da Americana, olha, Aracaju de Sergipe, um abraço forte a todos vocês. Araçatuba, Assis, Atibaia, Boituva, Bragança Paulista, Cajobi, Campinas, Campo do Jordão, Cotia, Franco da Rocha, Indaiatuba, Itapecerica da Serra, Jacareí, Jaguariúna, Jundiaí, Mauá, Mogi das Cruzes, Mojimirim, Osasco, Pedreira, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo André, Santos, a minha cidade, hein? São Caetano do Sul, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, São José dos Campos, muitos colegas aqui da cidade de São Paulo, Sorocaba, Sumaré. Mas, colega, o que eu quero dizer para vocês é isso. Vamos se inteirar da legislação, ok? Da legislação. Vamos ver lá o 1065, vamos ler a nossa lei, vamos ler o Código de Ética Profissional, tudo bem? E vamos melhorar, sim, o mercado imobiliário, começando a melhorar internamente por nós. Nós somos uma classe, o mercado está lá fora para todos nós. Vamos pegar este mercado junto, dividir essa fatia de mercado que todos nós corretores que trabalhamos corretamente merecemos, tá certo? Mas precisamos da ajuda do Cresce. Eu, na quadra diretor do Cresce São Paulo, eu peço a vocês, colegas de São Paulo e todo o Brasil, ajude o seu conselho.
Vamos melhorar na nossa classe. Eu conto com vocês. Da semana que vem nós temos o DIMOB. Importante. Na pessoa física, precisa entregar o DIMOB. Vamos saber tudo isso com um especialista que nós vamos trazer aqui para falar e nos orientar sobre isso, para que não tenhamos nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Beleza? Então, meus colegas, sexta-feira maravilhosa para vocês. Bom faturamento neste final de semana aqui. Promete ser um final de semana bom. E eu espero você na próxima sexta-feira, tá bom? Qualquer coisa, mande e-mail para nós. Tchau.